Amém, amados. Hoje, ainda nesse momento aqui tão especial, nós vamos começar com o nosso primeiro elo da nossa campanha de fé, Projeto de Vida 2023, DNA de Vencedor. Você tem um DNA de vencedor. Diz para o seu irmão, você tem DNA de vencedor. Para quem não esteve na preparação, no entendimento da palavra, nós recebemos esse novo DNA a partir do momento que nós nos entregamos para Cristo. A palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O DNA é aquilo que forma um ser vivo. São elementos que combinados geram vida. Tem um propósito, e esse novo homem, essa nova mulher em Cristo Jesus, possui características especiais que fazem dele e dela mais que vencedores. Deus quer tratar isso com o nosso coração. Amém, amados? Podem sentar-se. Deus é maravilhoso, viu? Vamos ter uma conversa muito boa agora aqui, da parte de Deus, por meio da sua palavra na nossa vida. Como eu disse, o DNA ele compõe elementos. A gente está usando a questão da biologia apenas como uma analogia, mas trazendo o exemplo do DNA, ele é composto de vários elementos que formam um ser vivo, com finalidades, com propósitos, com características. Como nós já estamos em Cristo, um novo homem, uma nova mulher, uma nova natureza se manifesta quando Jesus chega na nossa vida. E vamos falar de elementos. Na campanha, nós vamos falar sobre 7 elementos, 7 chaves, chame como você quiser. Mas são 7 pontos especiais que compõem um DNA de vencedor em Cristo Jesus. De um vencedor na palavra de Deus. E esse primeiro elemento que é essencial, que precisa e faz parte de um DNA de vencedor, é esse aí. Leia para mim. Adoração. Adoração. Olha o que diz aqui a palavra no Salmo 95, Salmo 29, versículo 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Salmo 29, versículo 2. É interessante a gente atentar para esse detalhe. Quando nós falamos de adoração, especialmente no nosso meio já cristão, eu estava refletindo sobre isso nos cultos que a gente já pregou hoje. Eu não sei em que momento aconteceu isso, mas existe uma ligação muito forte de adoração com música, com louvor. Quando fala em adoração, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? De cantar, de tocar. Até no meio musical, né, Alisson? Já tem assim, músicas de celebração e músicas de adoração. Celebração seria aquela música mais agitada, né? Para a direita, né? Ali. E música de adoração, aquela música mais lenta. Mas escute, essas formas são apenas uma das muitas maneiras de se adorar. Não se adora a Deus só por conta de música, de canção, de louvor. A adoração é algo muito mais profundo, muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Por isso que a gente começa essa campanha falando dessa chave como primeira, como principal, porque da adoração a Deus depende tudo da nossa vida. Eu preciso entender o que é adoração. Pesquisando um pouquinho, até no seu significado
etimológica, eu não consegui decorar as palavras, mas você me ajuda. No hebraico antigo, adoração, o nome que se chama é avodá. Diga, avodá. Não é avorrai não, viu gente? É avodá. Avodá. Avodá significa serviço em hebraico. Que interessante. Adorar, no original hebraico, significa servir. E no grego é o proskunel. Diga comigo, proskunel. Proskunel significa reverenciar, significa honrar, significa se prostrar, significa se humilhar, significa ser reverente, venerar. Que interessante o conceito. Aí a gente junta os dois e aí tem mais ou menos isso aqui, um conceito. O que é adoração? Pode soltar, por favor. Reverenciar e servir o mais puro e único alvo do nosso amor. Quem é? Jesus. Jesus. Então a adoração, para a gente se situar melhor, não tem só a ver com música, nem com isso que a gente estava fazendo aqui agora, na ceia, durante os louvores. Isso é apenas um momento. Adoração significa reverência e serviço ao Senhor. Amém, amados? 3 coisas importantes a respeito da adoração. Pode passar. Olha a pergunta. Por que eu devo então, pastor, adorar a Deus? Primeiro, porque eu fui criado para isso. Amém? Eu não sei se você sabia disso, mas você foi criado para adorar a Deus. Diz para o seu irmão, você foi criado para adorar a Deus. Diga assim, é sua essência, é sua natureza original. Olha o que diz lá o Salmo 95, versículo 6. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Fomos criados para isso. E você vai ver que quando algo faz parte da essência, do seu propósito, é aquilo que vai dar realmente sentido, é aquilo que vai realmente ter uma finalidade na vida. Se eu fui feito, a minha essência é para adorar a Deus, isso significa, se eu for tentar fazer outra coisa, isso não vai dar certo. Isso vai comprometer minha vida. Porque o meu propósito inicial, eu fui criado para adorar o Senhor. Você foi criado para adorar a Deus. Faz parte da essência, fomos criados para isso. Eu não lembro de outro exemplo para usar. Eu já usei, por exemplo, hoje o exemplo do automóvel. Se constrói um carro, a finalidade da construção de um carro é de transporte. Fora disso, ninguém usa um carro, sei lá, como um prato, usa o carro, se bem que tem gente que come dentro do carro ainda, né? Mas a finalidade de um automóvel é transportar. A finalidade do homem e da mulher é adorar a Deus. Faz parte da nossa essência. Um pouquinho de antropologia aqui agora. Isso é tão forte no ser humano que estudos comprovam as civilizações mais antigas, mais primitivas, povos que estão vivendo ainda em locais como florestas, distantes e desertos, mesmo em culturas mais antigas, você pode prestar atenção, sempre tem lá uma turma adorando uma pedra, adorando uma árvore, adorando algum objeto. A explicação é essa. Dentro do ser humano existe algo, um DNA, que o leva a adorar o Criador. Que geralmente começam os problemas na vida do homem quando ele não entende essa finalidade e esse sentimento, esse desejo, essa vontade, missionário Hélio, o leva a direcionar essa adoração para outras coisas. Primeiro ponto, por que eu devo adorar a Deus? Porque eu fui criado para isso. Amém? Segundo, porque eu faço parte do povo escolhido para isso. Deus escolheu você para adorar Ele. Deus nos escolheu para isso. Escolha tem a ver também com propósito,
com uma missão. Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ou seja, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você aí, para que a gente o adorasse, e nesse gesto de adoração todos reconhecessem que existe algo maior, melhor, que dá sentido à vida do homem. Deus nos escolheu para sermos os seus adoradores, e diga graças a Deus por isso. Quem está entendendo até aí? Pronto. Por que eu devo adorar a Deus? Porque é a expressão do meu amor por Ele. A forma mais, vamos dizer assim, correta de expressar meu amor para o Senhor é adorando Ele. Adorar, a gente ouve sempre por aqui que não se trata só de uma palavra, amar não se trata só de uma palavra, nem de um sentimento. Amar é uma atitude. E no caso, a expressão do meu amor para Deus se chama adoração. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Romanos 11, 36, você conhece. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você entende isso? Eu amo a Deus, eu amo ao Senhor. Então, a minha declaração de amor a Deus só vai se consolidar na minha adoração a Ele. Adoração a Ele. Quem está entendendo isso aí? Amém, Jesus. Solta mais um aí. Então, por que a adoração está no DNA do vencedor? Vamos ler tudo isso aí junto? Você alcança para ler aí? Por que a adoração está no DNA do vencedor? Pode melhorar. Porque ter o Senhor como centro de todas as coisas na nossa vida é a chave da nossa vitória. Aí vem a reflexão para nós nessa noite, a respeito dessa chave, a respeito desta palavra. Quando a gente vê todos esses requisitos de Deus, parece que tem aquela coisa, por que que Deus nos pede a adoração? Tem esse slide aí? Bote aí, por favor, o próximo. Não, termina aí mesmo, né? Pode voltar. Por que que Deus exige? Às vezes tem aquelas pessoas que são mais, críticas, céticas, pensam o seguinte: pastor, quando a gente vai olhar isso, a impressão que a gente tem é que parece que Deus tem uma certa carência. Ele criou os seres para adorarem a Ele. Ele criou o homem, parece que para estar ali só agradando a Ele. Escute, deixa eu dizer para você, Ele não precisa disso não. Até porque antes de nós Ele criou os anjos, e os anjos estão 24 horas lá adorando a Ele todo tempo. A questão não é essa. Preste atenção no que Deus quer tratar com a gente hoje. Deus exige do homem a adoração a Ele para o nosso próprio bem, porque Ele nos ama. Porque entenda o que acontece, sabemos o que acontece quando nós desviamos o foco da nossa adoração. A gente sofre, a gente padece, nós podemos colocar em risco nossa vida, nós podemos colocar em risco a nossa alma. Pegar um exemplo, o dinheiro. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6 o seguinte: que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e desprezar o outro. Assim como ninguém pode servir a Deus e servir ao dinheiro. E olhe que o que a gente mais vê, o que a gente mais percebe, são pessoas colocando coisas, até outras pessoas, como foco de adoração, tomando o lugar de Deus na sua vida. E olhe que para a maioria dessas pessoas é difícil reconhecer. Mas a gente percebe, por exemplo, dentro de um relacionamento,
Ah, você tem um relacionamento, pensa logo, aquela pessoa é tudo na minha vida. E se aquele relacionamento acabar, se eu não tiver cuidado, eu acabo junto. Às vezes a pessoa confia muito no seu dinheiro e nas suas posses. As posses e o dinheiro são o Deus dessa pessoa. E quando as posses e o dinheiro passam, acabou a vida dessa pessoa. Tem gente que tira a sua própria vida quando quebra. Quem está entendendo isso aí? É muito forte, irmãos. Porque escute, aquilo que a gente adora, a gente se prostra. Aquilo que a gente adora, a gente vai servir. Aquilo que a gente adora, a gente vai reverenciar. E se não for para Deus, vai ser para outras coisas. É isso que a gente tem que refletir. A adoração é para Deus. Vou falar isso agora pela terceira vez. Amo minha esposa, amo meu filho com todas as minhas forças. Mas eu adoro a Deus, só adoro a Deus. Você consegue entender isso? E a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração. Se Deus não for o primeiro, se Deus não for a prioridade na nossa vida, se adorar a Deus não for a essência da minha vida, eu estou vivendo uma vida aqui de engano e sem propósito, a ponto de a qualquer momento da minha vida eu me perder completamente, sem noção disso. Por que que existe, amados? Pronto, a gente está com uma festa que parou a nossa cidade. Se você for falar, ali não é nada demais. Mas, gente, como é que essas pessoas são conhecidas? Os ídolos. Os ídolos. Ou seja, ídolo é aquilo que é um alvo de idolatria, de adoração. Mas ninguém vai dizer. Mas veja o que acontece quando a gente tem essa vontade. Um monte de pessoa aí comprando aqueles pedaços de pano que eu esqueci o nome. É o nome dos panos que compra para ir para o bloco. Vocês sabem, né? Amém? Eu não sei quanto é que está o mais caro, o mais barato desse ano, mas diz que depende do bloco. Alguém sabe aí? O mais barato é 40? R$400 o camarote. Menino. Mas pense num povo informado sobre o pré-caju aqui, ó. Fiz uma pesquisa, né? Passar. Mas olha a cena. Tá lá o artista. Gente, nada contra artista, viu? Entenda isso. Tá lá o artista aí, e tira o pé do chão, e levanta a mão, e se abaixa, e vai, até virar o dia. Gente, o que é isso? A adoração ao homem. Adoração ao homem. Adoração à sua vontade. Adoração à sua carne. Adoração aos seus desejos. Adoração à sua vontade. E aí você faz de tudo. Eu lembro de eu não sou muito de time não, tem um pessoal que é especialista em futebol, ele conhece futebol, mas disse que teve uma final de campeonato no Japão, que o Corinthians foi finalista. É isso mesmo? Foi o Corinthians? Eu não lembro. Eu sei que eu fiquei impressionado, até hoje eu fiquei impressionado com um torcedor que perdeu o emprego, pediu as contas, vendeu o carro para assistir a partida do Corinthians no Japão, irmão Antônio. O que é isso? Adoração. Adoração. E detalhe, e o time se perder? Você está entendendo o que Deus está tratando? Veja só, não podemos deixar que o mundo, que as coisas, que até mesmo as pessoas comprometam a nossa essência, que é para adorar a Deus. É isso que nos faz vencedores. É quando nós adoramos ao Senhor, o Senhor responde a essa atitude de adoração. Porque quem serve a Deus, quem ama a Deus, quem reverencia a Deus, quem honra a Deus, recebe do Senhor sim a sua bênção. Porque o lugar é dele. Eu tenho que pensar nisso. Quem é que eu estou adorando? Quem é o Deus da minha vida?
Olhe, eu não estou falando com isso que você não possa gostar de ator, de artista, de amar. Ei, eu amo vocês. Alguém me ama aqui? Também amo vocês aí. Ame com força. Escute, só não adore. Só não adore. Você está entendendo a diferença? A gente só não pode adorar. Porque a adoração, no meu entendimento simples e humilde, a adoração é um verbo que foi criado só para Deus. Se a gente conjuga o adorar para outra coisa que não for Deus, a gente está se perdendo, colocando em risco nossa felicidade, a nossa vida, a nossa salvação. Para encerrar, talvez um exemplo muito profundo que vai trazer mais entendimento. Jesus conversando com a mulher samaritana. Havia naquele momento uma rixa, um desentendimento entre judeus e samaritanos. E detalhes, todos filhos de Deus, todos descendentes de Israel. Mas a briga deles era justamente sobre adoração. Enquanto os judeus defendiam que o lugar de se adorar a Deus era em Jerusalém, os samaritanos não. Adorar a Deus é só no Monte Gerizim, lá em Samaria. E a briga era feia, eles não se falavam. E Jesus, num belo dia, encontra com uma mulher samaritana e vai ter uma conversa com ela. O discípulo, oxe, ele está doido, além de estar falando com a mulher, está falando com a samaritana. Você conhece a conversa? Na conversa que Jesus tem com aquela mulher, Ele restaura a alma dela, Ele trata com o seu coração, Ele se revela como fonte de água da vida. E Ele fecha a conversa dele dizendo o seguinte: minha irmã, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Por que esse Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Porque desde aquele tempo tinham pessoas que não eram verdadeiras adoradoras do Senhor. Assim como aquela mulher que infelizmente, mas foi curada, ela já tinha passado por 5 relacionamentos e não era feliz. Mas quando ela encontrou Jesus, se prostrou diante de Jesus e adorou Jesus, ela percebeu o sentido da vida dela. Se tornou a primeira missionária de Samaria e foi falar de Jesus lá em Samaria. Você entende isso? Olhe, para encerrar mesmo, 2023 vai ser um ano poderosamente abençoado na sua vida. Deus vai te dar força para você conquistar muitas coisas, realizar muitos sonhos, mas preste atenção, no nome de Jesus, não permita que nada disso tire o lugar de Deus na sua vida. E qual é o lugar de Deus na nossa vida? É o primeiro. O primeiro lugar, adoração é para Ele, servir a Ele, reverenciar a Ele, se prostrar só diante dEle. Entenda isso. O diabo, quando tentou Jesus, logo lá na tentação do deserto, e o que é que ele fez lá? Está vendo aqui, Jesus? Olhe para isso. Te dou todos os reinos do mundo, todas as riquezas do mundo serão suas, se você prostrado me adorar. E qual foi a resposta de Jesus? Aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: só a teu Deus adorarás e só ao Senhor se prostrarás. E o diabo se afastou de Jesus e vieram os anjos do Senhor e serviram a Ele. Amém, amados? Eu quero dizer que você é um adorador do Senhor. E se você é um adorador do Senhor, você é um vencedor. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Vamos adorar o Senhor, igreja. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Quero dar